Será que os astros estão alinhados para a recessão americana? Bom, os dados da economia sugerem que sim, mas o cenário exige bastante cautela e é disso que a gente vai falar hoje. E para passar por momentos turbulentos como o que a gente está vivendo agora, de forma tranquila, conte com a melhor assessoria de investimentos do mercado. Preencha o primeiro link aqui da descrição. E meu filho, bom? Vamos falar sobre investimentos? Foi divulgado ao longo da semana aí vários dados da economia americana que podem sugerir para a gente de que, de fato, vamos viver uma estagflação na economia americana e que abre uma janela de oportunidade, principalmente para o nosso país, se a gente fizer o dever de casa, muito parecido com o que a gente viveu lá no início dos anos 2000. Pois é, então a gente teve ali a confiança do consumidor, que diminuiu pelo quinto mês consecutivo em abril, a níveis que a gente viu somente lá na pandemia do Covid. Pois é, o índice ali caiu 7,9 pontos no mês e caiu ali para 86, que foi a leitura mais baixa desde maio de 2020. Ali vários economistas, especialistas de mercado, esperavam uma expectativa ali de 87, que o índice caísse para 87, foi um pouco abaixo. O índice de expectativas, que é um dos índices que compõe ali a confiança do consumidor, que ele é baseado nas perspectivas de curto prazo dos consumidores em relação à renda, negócios e condições do mercado de trabalho, caiu 12,5 pontos para 54,4 pontos, que é o patamar mais baixo desde outubro de 2011 e muito abaixo ali do limite de 80, que é o limite ali que normalmente sinaliza uma recessão à frente. Então, ali dados bem preocupantes com relação à confiança do consumidor, que é o que a gente tem visto muito no mercado também, Várias empresas colocando ali que vão esperar para ver o que vai acontecer, cessando investimentos, enfim, todas essas questões aí que a guerra tarifária tem trazido para a economia americana. Também tivemos ali divulgação das vagas de emprego, que caiu de forma acentuada em março, que teve um declínio ali nas demissões, ou seja, não teve tantas vagas de emprego abertas, mas também não teve muitas demissões. Sugere um mercado ainda sólido, mas várias empresas ali esperando para ver. E as vagas de emprego em aberto aí caíram, que é uma medida, óbvio, de demanda de mão de obra, caiu 288 mil vagas para 7,2 milhões no último dia de março, que o Departamento de Trabalho mostrou ali no relatório JOLTS, que é um dos principais relatórios de emprego dos Estados Unidos, e que foi revisado para baixo, que estava numa expectativa de 7,5 bilhões de vagas e caiu ali para 7,4 milhões de vagas em aberto, que reflete muito o sentimento de mercado dessa dúvida gerada aí pela guerra comercial e esperar para ver até onde vai. É o que várias empresas aí têm soltado de relatório durante esses meses. Tivemos também dados da balança comercial, que veio ali em 162 bilhões de déficit comercial em março, que representa um recorde histórico e marcando um aumento aí no déficit com relação a fevereiro de 14 bi. E isso muito seguindo esse fluxo aí de antecipação das importações, visando aí fugir da taxação de alguns países que são parceiros dos Estados Unidos. E isso, consequentemente, trouxe um aumento ali de níveis de estoque de 0,4% em março. E a gente teve um dado que é um dos principais e um dos mais preocupantes na economia americana, que é justamente o PIB americano, que veio numa contração de 0,3%. Lembrando que 3 resultados negativos, a gente já está em recessão técnica. Então tivemos o primeiro resultado negativo, vamos ficar de olho aí nos próximos 2 resultados para ver se de fato a economia está em recessão técnica ou se vão conseguir reverter esse resultado. E a expectativa de mercado era de 0,3% positivo. A economia retraiu esse 0,3% e muito disso se dá ali pela enxurrada de importação que as empresas fizeram por conta da possibilidade dos custos mais altos com relação à guerra tarifária. E isso fez com que a economia importasse muito, não trouxesse tantos investimentos para dentro da economia americana, porque muitas empresas estão importando bastante, aumentando seus estoques e não aumentando investimentos ali, principalmente em mão de obra, e expansão dos seus negócios. Então eles estão esperando para ver e isso se refletiu aqui no resultado do PIB do primeiro trimestre de 2025. Tivemos também resultado da inflação dos Estados Unidos, o PCE, que é o principal índice ali de inflação que o Fed mais utiliza
como referência inflacionária, e ali a gente teve uma desaceleração em março e um aumento do gasto dos consumidores. E isso, né, a gente teve aí o índice de PCE subiu para 2,3% em março, com relação aos últimos 12 meses, desacelerando aí em comparação a fevereiro, né, que fechou ali em 2,7%. Só lembrando aí que lá nos Estados Unidos são 3 principais índices aí de inflação, que é o PCE, que é o índice preferido ali do Fed, que é o índice de gasto com consumo, né, que ele vai excluir ali alimentos e energia, o CPI, que é o preço ao consumidor, que vai colocar ali os gastos de alimentos e energia, e o PPI, que é o preço ao produtor. Então são esses 3 principais índices aí de inflação nos Estados Unidos, e o preferido do Fed aí, né, que é o que define as metas de inflação, é justamente o PCE. Então, excluindo aí os custos de alimentos e energia, o PCE ficou estável no mês e desacelerou para uma taxa anual de 2,6% ante 3%. Os gastos ali dos consumidores aumentaram 0,7% em relação a fevereiro e marcou uma aceleração aí em relação ao mesmo período de fevereiro, né, fechou em 0,1%. Então foi o maior salto aí da atividade de gastos em mais de 2 anos, que mostram, né, ali o Departamento do Comércio, por conta dessa antecipação também dos americanos em comprar seus produtos ali, por conta da possibilidade de aumento de preços com relação à guerra comercial. Então todo mundo lá nos Estados Unidos está de olho na guerra comercial, todo mundo está fazendo o que pode para poder fugir da possibilidade de aumento de custos aí com relação a essa guerra comercial. E apesar, né, dessa possível chegada no centro da meta de inflação lá do Fed, que é de 2%, ou seja, a gente fechou ali, excluindo alimentos e energia, em 2,3% nos últimos 12 meses, colocando ali os alimentos e energia, a gente está em 2,6%, a meta é de 2%, então, apesar de sinalizar essa possibilidade de chegada nos 2% e o Fed, né, já ter sinalizado possibilidade de 2 cortes de juros nesse ano, ainda não é possível concretizar que isso de fato vai ser feito, porque, como já colocou o Jerome Powell, que é o presidente do Fed, é preciso esperar resultados concretos de que a economia está dando sinais de fato de que vai convergir para a meta dos 2%, porque o cenário segue muito incerto, segue muito volátil, porque não é só os gastos do consumidor que traz essa incerteza, né? Também ali temos a balança comercial e o relatório JOLTS, né, que é o relatório de empregos. Ou seja, estamos vendo um cenário de possibilidade, né, quase concreta aí de estagflação, que é o quê? Economia estagnada e inflação elevada, apesar de não estar nesse momento, né, dos dados ali de fevereiro e março não demonstrarem uma inflação, né, ainda alta, um repique inflacionário, a gente está vendo um cenário aí de baixo emprego, de economia estagnada, né, que o relatório JOLTS trouxe essa questão da economia estagnada, né, e de baixo emprego. Não temos vagas abertas ali de novos empregos, né, os empresários estão segurando a mão, o gasto que o empresário está tendo é justamente aumentando os estoques para evitar novos custos, e a inflação dando sinais de que vai ter um repique, ou seja, os consumidores estão antecipando os gastos, visando ali evitar maiores custos lá na frente, né? Várias empresas estão tomando medidas ali de repasse de preço. A gente pode colocar como exemplo a própria Shopee, a Adidas já falou também que vai repassar custos, a própria Ray-Ban, que a gente comentou em outros vídeos. Então, várias empresas aí estão repassando esses maiores custos para os consumidores. Nos próximos meses, a gente deve enxergar a inflação tendo um repique, ou seja, a inflação voltando a subir, apesar desse mês aí a inflação ter fechado num cenário mais otimista. E aí temos também algumas empresas tomando medidas de saída da sua produção dos Estados Unidos e da China, que é o foco hoje da guerra comercial. Então, não necessariamente o que o Trump coloca, que é a meta ali de por que ele está fazendo essa guerra comercial, que é justamente, vamos reindustrializar os Estados Unidos, vamos trazer de volta a indústria para cá, as empresas têm que trazer de volta a sua produção para o solo americano. Não é o que a gente tem visto. Aparentemente, essa guerra comercial foi um tiro no pé aí da economia americana. E aí, de novo, né, a Ray-Ban já anunciou que vai fazer fábricas ali no México,
na França, tentando fugir dessa guerra comercial. Recentemente, a Apple colocou que vai aumentar a sua produção na Índia, que hoje 80% da sua produção está localizada na China, e ela anunciou, né, que vai aumentar ali a sua produção na Índia, visando aí fugir dessa guerra comercial. Em 2018, a gente teve um cenário muito parecido com essa questão que a gente está vendo hoje, que foi essa demanda suprimida aí com relação à China também, foi para o Vietnã. Então, dessa vez parece que a turma vai dar uma diversificada, tem várias empresas indo para o Vietnã também, mas a Índia aí podendo se beneficiar bastante nesse sentido. E a China também vem articulando aí novos parceiros e fortaleceu laços com o agro brasileiro. E as importações de soja do Brasil para a China foram recordes em abril. Isso mesmo, a gente teve aí mais de 30 milhões de toneladas exportadas para a China, que foi a maior quantidade registradas aí no trimestre. E aí foi beneficiados aí Brasil, Argentina e Uruguai. Isso é muito importante porque a China hoje é simplesmente o maior comprador de soja do mundo. A China, né, que por conta dessa guerra comercial tinha baixado ali os estoques de soja, mas, né, voltou a recomprar os grãos, né, principalmente aí da América do Sul, principalmente do Brasil, e o ministro lá, né, da Comissão Nacional de Desenvolvimento colocou que os grãos americanos ali, como soja, milho e sorgo, podem ser facilmente substituídos e os suprimentos no mercado internacional são suficientes, né, o bastante conseguem, né, ali suprir essa demanda que a China tem, e eles colocaram, né, que não precisam mais dos grãos dos Estados Unidos. Então, basicamente, né, a China compra a soja justamente para produzir óleo de cozinha e ração animal para o seu rebanho suíno ali do país. E nós somos também um grande parceiro aí de carnes suínas para a China. Então, o que isso pode nos mostrar aqui? De que a China está buscando suprir sua demanda no mercado internacional e deixando os Estados Unidos ali de lado, visto que essa guerra comercial, né, não tem ido para lado nenhum, não chegaram ainda em nenhum acordo, Estados Unidos e China. Isso tem beneficiado vários países aí e colocou aqui, né, que o Brasil está sendo beneficiado nesse sentido, e a gente pode entrar num cenário muito parecido com o que a gente viveu lá no início dos anos 2000, com a China, aquele boom de crescimento, e o Brasil conseguiu surfar bem ali vendendo minério para a China. Hoje a gente tem um cenário diferente, né? Claro que hoje é uma questão de guerra comercial, mas a China, né, volta a comprar bastante do Brasil, que já é o nosso principal parceiro comercial, a China, mas a China agora começa a comprar bastante e pode se tornar um dos principais parceiros aí do agronegócio brasileiro. E é muito importante esse cenário que se coloca o Brasil, né, e a gente pode viver um boom de novo de commodities, agora commodities agrícolas. E é importante também a gente destacar de que se a Apple está preferindo a Índia, né, de colocar ali a sua produção na Índia, pode ser que outras empresas também tomem essa atitude e façam com que a Índia tenha um crescimento mais robusto nos próximos anos. E isso também tende a beneficiar o Brasil, visto que nós somos um excelente parceiro, um parceiro muito importante da Índia ali, principalmente de carne de frango. Pois é, nós temos ali uma parceria longeva de vários anos aí de venda de carne de frango para a Índia, destaque aí para a BRF. Então a gente pode estar vivendo um otimismo que vem se construindo aí ao longo dos próximos meses. Caso nada mude, né, com relação à guerra comercial, a gente pode estar vivendo aí uma janela de oportunidade muito interessante. E a gente pode surfar nessa onda da melhor maneira possível se fizermos o dever de casa. Em que sentido? Nós temos o problema fiscal no nosso país hoje. E isso, né, é um empecilho muito grande e a gente tem que resolver esse problema fiscal para conseguir dar suporte ao cenário agro, principalmente, que é um dos principais aí setores que vai novamente fazer com que a economia brasileira cresça e cresça muito. Lembrando aí que o agronegócio foi o único setor que conseguiu ter uma produtividade aumentada nos últimos anos. Então, uma janela de oportunidade muito interessante
e o fiscal precisa ser consertado para justamente dar esse suporte em fazer investimento em infraestrutura, seja em portos, seja em linhas férreas, né, para poder escoar essa produção o mais rápido possível e ajudar o agronegócio a ser ainda mais produtivo para a gente conseguir suprir essa demanda na maior quantidade possível dentro do nosso país. E lembrando aí também que a gente é um importante player não só em minérios e no agronegócio, na parte de grãos, mas a gente também é um excelente pecuarista. Então, nossa carne é referência no mundo, não só a carne de boi, como de frango e também a suína, e nós também estamos em 4º lugar em produção de tilápia no mundo. Então, a gente pode entrar, de fato, como celeiro mundial aí nos próximos anos. Então, a gente pode se tornar, de fato, a referência de agro como um todo, né? No agro, no geral, no mundo como um todo. Mas eu quero saber a sua opinião. Você concorda com essa sugestão que eu coloquei? Você concorda com essa opinião? Comenta aqui, vamos discutir. E se você quer contar com a melhor assessoria de mercado, convido você a preencher o primeiro link da descrição para a gente ter essa conversa e montar uma carteira de acordo com o seu perfil de investidor. Então, no vídeo de hoje é isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!